Então, na aula de hoje faremos o seguinte, teremos um cuidado maior porque iniciaremos uma série de aulas, tá, relacionada à construção de imagens, só que agora utilizando lentes. E essas aulas consistem em atividades avaliativas também, né? No final dessa sériezinha de aulas, nós deve ser em torno de umas 5 aulas, 6 aulas, nós construiremos as imagens, né, correspondentes a cada um dos casos das lentes bicôncava e biconvexa, inclusive os cálculos, tudo direitinho do DI, a classificação da imagem, né, quanto à natureza, posição, né, tamanho, orientação, enfim, ok? Faremos isso e no final dessas 5, 6 aulas, né, iremos postar isso lá na nossa plataforma. Tranquilos? Mas antes eu vou recapitular algumas ideias aqui relativas a espelhos, porque aquela vivência com espelhos, construção e classificação de algumas das imagens lá, utilizando os espelhos esféricos, o côncavo e o convexo, nós vamos repetir essa ideia, né, esse procedimento aqui nas lentes, beleza? Seguinte, aquela mesma ideia que eu desenvolvi lá em espelhos, tá? Tá aqui. Esse aqui tá melhor. Esse aqui é o espelho côncavo, tá? Aí eu tinha a imagem aqui que eu podia movimentar a imagem à vontade, tá certo? Lá, posso colocar ela mais distante, né? Que meu raio paralelo, que refletia passando pelo foco, o que ia na direção do foco, saía paralelo. Esse meio lilás aqui, ó, ele vem na direção do foco, bate, sai paralelo. O vermelho vai paralelo, bate, sai como se fosse passar pelo foco. Aí forma essa imagenzinha pequena. E aqui eu posso movimentar à vontade a minha imagem, lembrando aí que tudo bem que a minha imagenzinha aqui, eu estou movimentando, perdão, o objeto, né? A minha imagem aqui, ela muda, tá? Ela muda, lógico. Olha como é que ela está pequenininha aqui, nessa situação. E olha como é que ela já está um pouco maior aqui. Só que as características da minha imagem comparadas com o meu objeto continuam intactas, ou seja, a imagem é formada só por prolongamentos, ó, são vários, ó. Inclusive esse raio aqui, ó, que incide no vértice, sai com o mesmo ângulo, manda seu prolongamento, ou seja, todos os prolongamentos passam no mesmo ponto. Ótimo. Esses prolongamentos me orienta a classificar a imagem como sendo virtual, né? Ela está do outro lado do espelho e ela é virtual. Bacana, né? Eu tenho aqui o espelho côncavo, olha só. O espelho côncavo, a mesma coisa, né? Raio paralelo passando pelo foco, raio que passa pelo foco, sai paralelo. E cada caso correspondia ao quê? Esse aqui, por exemplo, era o primeiro caso, né? O segundo caso é esse aqui, ó, quando eu colocava o objeto em cima do próprio centro. Aí a imagem era idêntica no tamanho, é real porque não está tendo prolongamento aqui, são os próprios raios que formam, né? Como toda imagem real, ela é invertida, ela está de cabeça para baixo. O terceiro caso, perdão, era esse aqui. Deixa eu mexer no foco aqui para ver se cabe, se cabe todas as imagens aqui. Só para dar um geral, para mostrar que eu vou fazer agora a mesma coisa, porém com lente. E as classificações dos casos são idênticos, inclusive a fórmula que eu utilizo, que está aqui do lado, só mudou a nomenclatura. O A aqui é o que eu chamo, eu acho mais didático a gente falarmos DO, distância do objeto, e o A' eu prefiro chamar DI, distância da imagem. Esse era o terceiro caso. O quarto caso era esse aqui, ó, em cima do foco. Tá? Deixa eu diminuir meu foco um pouquinho aqui. Era em cima do foco. Aí eu percebia que qualquer um dos raios que eu utilizasse aqui, os raios que refletem do espelho, que saem do espelho, ó, saindo aqui agora, ó, são todos paralelos, não vai formar uma imagem nunca. Esse é o quarto caso. Eu vou ter um caso análogo a esse lá na lentes. E o último é quando eu coloco ele aqui nessa posição, que forma a minha imagem. Olha só, ela está aqui, ó, né? Só prolongamento. É a única imagem virtual maior, tá? É a única maior virtual grande, né?
que a outra virtual do outro espelho, ela é pequenininha, vocês viram lá, só tinha um caso, tá? Então eu passei por todos os casos do espelho, beleza. Eu vou fazer a mesma coisa em lentes, tá? Aí eu já pulei para a lente, tá todo mundo visualizando minha lentezinha aqui? Isso aqui é minha lente, tá? Só que essa minha lente, ela tá vendo que ela tem, como ela é transparente, a luz, a passagem de luz, tá? Eu vou ter então a luz passando por ela, que atravessando, eu tenho duas superfícies também esféricas, olha só. Então significa que se eu tenho duas superfícies esféricas, diferente de antes, que eu só tinha uma, que era o espelho, né? Agora eu tenho duas, então eu tenho dois tudo, galera. Eu tenho dois raios, né? Dois centros, olha aqui. Só que eu não vou ficar trabalhando com lentes diferentes assim não. Eu vou trabalhar com lentes iguais, tá? Essa aqui eu estou controlando a lente de azul e aqui eu estou controlando a lente verde, né? De raio verde. Então eu quero duas lentes idênticas, tá? Quando eu falar com você que o centro está a 4 centímetros da lente, você vai entender que o segundo centro também está, tá? Mas é possível sim construir lentes Ô, diferentes. Carlos, Oi, só uma pergunta. Você vai desenhar esse daí igual o outro? vou caso a caso. Ah, tá. Então isso aí eu não preciso copiar ainda não, né? Ainda não, ainda não. Ah, tá. É, Entendi. tem uns pulinhos, eu não quero dar o pulo de uma vez, não, senão a gente não quero atropelar nenhum, não, a gente está com tempo. Eu quero mostrar como que eu vou representar essa lente depois, porque desenhar essa coisa aqui em cada um dos papéis milimetrados não é fácil, né? Desenhar duas superfícies idênticas, né, com a mesma curvatura não é fácil. É, tem outras maneiras mais simples de desenhar. Então, para mim não dar o pulo aqui de uma vez, eu vou passar por esse aplicativozinho antes. Essa equação de todo tamanho aqui, eu vou chegar a trabalhar com ela, mas vai ser a última coisa, tá? Mas tem uma coisa interessante dela, que ela é chamada de. Ela tem um nome muito simples, né? Que é essa aqui é equação dos fabricantes de lentes. Olha que nome pequeno. E ela é interessante porque em vez dela falar o foco, né, o foco ela fala que um sobre o foco, né, é igual a uma série de coisas. Uma série de coisas aqui já estudei N, O N da é reunião foi cereja, Carlos. Desculpa. beleza. O N é o índice de refração, tá? É como se você estivesse escolhendo o índice de refração, como se você tivesse, não, você está escolhendo o índice de refração, tá? Um dos índices, que é o índice 1, é o ar. Supõe-se que, né, você vai usar a sua lente no ar, né? Você não vai usar sua lente em outro lugar, né? Então o meio que está em volta do seu óculos é o ar. Então o meio 1 é o ar. O meio 2 é o material que você vai utilizar para construir a lente. E isso, graças a Deus, evoluiu demais. Antigamente você tinha que fazer o quê? Você tinha que fazer uma lente bem fundo de garrafa, deixa eu colocar aqui, uma lente bem, deixa eu alterar o raio dela aqui. Não, aí também eu exagerei demais, né? Eu fiz foi um círculo. Eu tinha que fazer uma lente bem fundo de garrafa. Então, vou fazer fundo de garrafa. Tinha que fazer uma lente bem fundo de garrafa para conseguir concentrar os raios o máximo possível, certo? Ou se eu não tivesse um problema muito, é, né, muito intenso, aí tivesse menos graus, né, não tem tanta dificuldade assim, eu fazia uma lente mais delgada, que a gente fala, né, mais fininha. A gente fazia uma lente mais fininha porque não tinha que corrigir tanto assim a luz para que eu enxergasse, tá? Então isso mudou porque agora eles conseguem controlar melhor na hora de produzir a lente, controlar melhor a lente e porque eles conseguem controlar o índice de refração. Como eu sempre digo e vou falar durante muito tempo, eu sei que índice de refração não tem absolutamente nada a ver com densidade, só tem a ver com velocidade, tá? Mas é como se eles conseguissem controlar a densidade do material que está sendo utilizado para fazer a lente e consegue, sem ter que aumentar a espessura dessa lente, eles conseguem
fazer com que o raio desvie mais ou menos. Então, a lente, obviamente, mais cara, né, é a lente que tem essa tecnologia a mais. Né? A lente mais barata é aquela fundo de garrafa que o óculos vai faltar arrancar seu nariz, né, porque a lente é pesada. Beleza? Então, aqui eu estou construindo a lente. Tá? Eu estou fazendo duas superfícies que lembra o que, gente? Lembra qual espelho? Lembra o espelho, o outro espelho, né? Lembra o espelho convexo, né? Essa superfície, né? Essa curva aqui, né? Voltada, né? A curva para fora aqui, vamos dizer assim, ela lembra o espelho convexo. Então essa daqui é a minha lente biconvexa. Ela tem duas situações, como se fosse duas superfícies, né? Duas superfícies convexas. Só para ajudar memorizar aí e situar todos, a lente biconvexa ela tem exatamente, tá? Deixa eu só tirar o negócio do zoom aqui que está me atrapalhando. Ela tem exatamente duas superfícies aqui convexas, só que o comportamento dela é do espelho côncavo. Como assim, Carlos? Todos aqueles casos que foram apresentados aqui do espelho côncavo, aqueles 5 casos, tá? Serão apresentados para biconvexa. Então tá, então você está me dizendo que a lente biconvexa apresenta o mesmo comportamento do espelho côncavo. Sim, contrário, né? Os nomes. A biconvexa apresenta um comportamento semelhante ao espelho côncavo. E vice-versa. Aquele espelho convexo, né, vai apresentar o convexo um comportamento semelhante à lente bicôncava. Então, o convexo vai parecer com a bicôncava, beleza? Então, essa é a lente que eu vou utilizar para estudar 5 casos diferentes, tá ok? Como que seria a outra lente? Bem, a outra lente é o seguinte, essa daqui ela tem raio positivo, consequentemente foco positivo. O foco aqui continua sendo a metade do raio, galera. Tá? Eu vou colocar raios negativos. O que seria raio negativo, né? Eu vou virar essa minha lente para o outro lado. Ah, antes de fazer isso, é lógico que eu posso ter outras classificações, né? Eu posso deixar um lado plano e o outro outro côncava, tá ok? Posso inverter isso aqui, né? Voltar aqui para né? Inverter à vontade aqui, né? Plano convexa, beleza? Tá aí meu espelho. Aí eu posso fazer o seguinte, posso deixar um lado plano e o outro fazer a curvatura, olha só, a curvatura da verdinha negativa aqui, ó. Olha o foco negativo. Lembra que o foco negativo ele servia para falar que eu estava mudando de espelho. Aqui ele também serve para falar que eu estou mudando de lente. Então eu posso fazer um lado plano e o outro lado côncavo, olha só, né? Só que não faz muito sentido. Eu vou trabalhar com as duas, ou as duas côncavas ou as duas convexas, beleza? Tranquilos? Aí eu vou trabalhar sempre com as duas biconvexas ou as duas bicôncavas, tá certo? Aí sempre vou trabalhar com essas duas. Então essa daqui são a oposta, a bicôncava, que parece com espelho convexo. Se ela parece com espelho convexo, gente, ela só tem um caso, então. Ótimo. Só tem aquele caso lá. Beleza, então são as duas lentes que eu vou trabalhar, tá? Essa daqui, tá? Como ela é fininha no meio aqui e mais espessa, mais larga aqui nas extremidades, tá? Eu represento ela da seguinte maneira. Eu represento ela assim, ó, reta com essa abertura aqui no final para mostrar que ela é mais grossa, mais espessa aqui nas extremidades, tá? Voltando lá. Ela é fina aqui no meio, então ela vai ser representada, para ficar mais fácil de desenhar as imagens, um traço aqui, só que larga aqui nas extremidades, tá? Então vou representá-la dessa forma aqui, ó. Beleza? A outra lente, tá? Que é positiva, tá? Gente, essa daqui, ó, seria côncava
convexa e côncava. Eu não vou ficar pegando essas variações, não, porque vocês vão entender a curto prazo, né, curtíssimo prazo aí, que o objetivo de uma lente côncava é um, o objetivo de outra lente, da lente convexa é outra. Então, não vou misturar as duas, não. Então, essa outra que é o contrário, ela é fininha nas bordas, nas extremidades, olha só. Eu represento ela assim, ó, como se fosse uma setinha, né? Então, para mostrar que ela é fina nas extremidades. Então, tudo bem para vocês aí? Essa daqui, na hora de começar a desenhar, eu vou representar ela assim, um traço com as setinhas aqui. Vou lembrá-los que essa daqui é a biconvexa. Aqui a pontinha é uma seta, tá? É a biconvexa. E a outra é a outra, que é o contrário da setinha, é a bicôncava. Tá certo? É a bicôncava. Que é essa daí. Beleza? Então são exatamente essas aí. Tudo tranquilo para vocês? Lembrando que Tranquilo. lembrando que eu usei aqui o meu ontem, eu coloquei. Tá, essa daqui eu queria as duas superfícies iguais aqui, né? Mas aqui já dá para ter uma ideia, né? Que há uma separação dos raios, tá? Há uma separação dos raios. Se eu uso, então já é de se esperar que essa daqui ela tem um papel, vou mostrar ela aqui, divergente. Por quê? Porque ela separa os raios. É uma característica dela, tá? A outra, tá? Eu sei que é uma plano convexa, ela tem uma característica contrária. Então quer dizer que essa lente aqui, ó, ela tem uma característica totalmente contrária. Ela é a lupa, tá? Ela é a lupa. Então ela concentra a luz, ok? Ela é exatamente a lupa. Tá certo? Então tá aí. E essa daqui, tá? Que seria exatamente essa, tá? Ela tem todos aqueles casos. Esse aqui vai ser o caso 1, onde o objeto aqui está longe do centro. O meu próximo caso vai ser esse aqui. Olha só, meu caso 1. Quais são as características da imagem? Bem, a imagem é menor, é invertida e é real. E encontra-se entre o foco e o centro. Só que do outro lado, a única coisa que vai mudar em relação ao espelho, né? Vamos lá no espelho. A única coisa que vai mudar em relação ao espelho, tá? Olha só, o caso 1 do espelho. O caso 1 do espelho aqui, ó. A minha imagem invertida, real, porque os raios passaram lá de cabeça para baixo. Vão para minha lente. Mesma coisa. Só que, no caso do espelho, como ele refletia a luz, então a imagem formava do mesmo lado do objeto. Esse aqui é o objeto, esse aqui é a minha imagem. Beleza? Agora não. Ele mantém as características, só que está do outro lado, porque a luz consegue atravessar a lente, que ela é transparente. Né? Lembre que a lente é toda de vidro, por exemplo, né? Policarbonato, alguns. Então eles conseguem atravessar o material. O meu segundo caso, olha só, no meu espelho era exatamente o quê? Mesma posição, mesmo tamanho, invertida. Na lente, a mesma coisa, só que do outro lado, no outro centro, tá? Então, a única coisa que vai mudar entre o espelho, tá, e a lente é só o lugar onde eu vou desenhar. Que agora o raio, quando ele vem em paralelo, ó, em vez de ele bater aqui, ele consegue atravessar, só que ele batia e voltava e passava no foco. Agora ele atravessa, mas ele não deixa de passar no foco. Só que ele passa no outro foco, certo? Então ele passa no outro foco. Todos esses recursos aqui eu deixei disponibilizado lá no finalzinho da disciplina, tá? Isso aqui chama Física HTML5, beleza? Se tiver alguma dúvida, né? Estou gravando a aula também. Tudo bem então, gente? Então quer dizer que e aquela lente minha, que é o contrário, né? Só para que é justamente aquela
negativa lá, que é o contrário, que é a que diverge, né? É essa daqui. Lembrando do laser, é essa daqui que diverge, né? Ela exerce o papel do espelho, ela é semelhante ao espelho côncavo. Só formam uma imagem virtual sempre direta, como toda imagem virtual, e menor. Tá ok? E é o que ela está fazendo aqui, ó. Só que em vez dela formar do outro lado, como está aqui, ó, do outro lado do espelho, ela vai formar do mesmo lado que encontra seu objeto. Mas as características são exatamente as mesmas. Olha só. São características o que? É menor, é virtual, né? E é direta, como toda imagem virtual. Só que ela está formada do mesmo lado. Tá? Então, o que muda em relação é só o jeito de desenhar. Mas as fórmulas, a fórmula de calcular, o foco aqui é negativo. Vocês viram que quando eu fui construir a lente, eu também tive que colocar o foco negativo para ela virar isso aqui, ó, para ela inverter o lado que ela é curva. Tá? Eu tive que fazer isso. Aqui também, ó, tá vendo que o foco é menos negativo, menos 3? Então é exatamente isso aqui que eu vou desenhar, tá? Aula a aula. Tranquilos? Tudo beleza? Tranquilo. Ô, Carlos, ela é virtual, no caso, porque então forma pelo prolongamento, né? Exatamente. Tem um restinho de prolongamento aqui, ó. Pergunta sempre importante. Olha só. Paralela, essa de vermelho aqui, paralela, aí ela afastou. Ela afastou. Por que ela afastou? Ela afastou porque ela sempre afasta quando ela passa próximo, passa por lentes com essa característica, ela diverge. Ó. Então, no que ela separou, ela mandou o prolongamento aqui, ó, passando pelo foco. E quem faz o contrário? Vai na direção. Mas na direção de quem? Ô, gente, tem uma linhazinha muito fraca aqui, ó. Tem que ter uma fé danada, viu? Não sei se vocês estão vendo. Tem uma linha aqui, ó, para mostrar Amém. que esse aqui tem uma tendência de vir aqui, ó, na direção do foco. Você tem que ter pelo menos a intenção, né? De passar no foco. A intenção de passar no foco. Aí ele, quando ele bate, como a lente desvia e desvia sempre para fora, então ela vai sair paralelo, ó. E quem vai paralelo desvia de forma a passar pelo foco. E quem vai pelo vértice, que é o verdinho, vai embora, passa direto, não desvia. Tá vendo? Então, mas aí você poderia falar assim, cara, mas o verde é o próprio raio. E tem um prolongamento e um raio de verdadeiro, digamos assim, né? Mas se tiver, basta ter um prolongamento. Eu sei que tem dois, né? Mas se tiver pelo menos um, eu já falo que a imagem é virtual. Eu já classifico ela como virtual. Beleza? Então isso aqui é uma imagem Beleza. virtual. E aí é cada um desses casos aqui que eu vou desenhar, tá? Tem um resumo, eu acho que eu mandei para vocês também. Tem um resumão de todas as imagens no livro de vocês, tá? Que eu coloquei aqui. Primeiro caso, lembra que que eu coloquei as duas colinhas. Ó. Lembra que no meu primeira atividade, quando eu usava espelho, eu tinha aqui o espelho côncavo, né? E o primeiro caso era esse objeto longe do centro, que me dava uma imagem invertida e real aqui. E o mesmo vai ter que acontecer com a lente, que está aqui do lado, porém, vai ser formado com as mesmas características, só que do outro lado. Eu vou usar caso a caso. Se eu for desenhar aquela lente, tá? Localizar ela aqui. Se eu for desenhar aquela lente tá? Para lente a gente pode usar esse termo, gordinha, tá? Vai dar muito trabalho, tá certo? E as questões do Enem hoje, elas vêm com aquela simplificação, né? Elas vêm simplificadas, tá? Vem assim, ó, reta com a setinha, tá? Então eu não vou representar ela assim, beleza? Se eu tivesse um transferidor aí e conseguisse reproduzir curvas idênticas, você ia conseguir obter o mesmo resultado que eu vou conseguir, tá? Então tá aqui. Essa lente é uma lente. Eu vou fazer o seguinte aqui.
Então, teve outro errozinho aí, né? Durante a aula da manhã, então daqui para frente não tem participação de ninguém, teve um erro agora também. Então ficou um tempinho aí sem nada, né? Sem áudio. Bem, galera, então tudo resolvido. Eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui uma lente que ela está representada de forma simplificada aqui, né? Mostrando que ela é fina nas extremidades. E então aqui seriam duas superfícies convexas, né? Por isso que é a minha biconvexa. Eu vou manter os valores da atividade anterior, tá? Porque deu certo. E se eu colocar um valor superior a esse daqui, tem pouco espaço para desenho, tá? E eu quero manter a coerência, já que eu estou usando papel milimetrado, eu quero manter aqui a coerência aqui. Cada quadradozinho maior desse aqui é 1 centímetro e esse menorzinho de nada aqui é 1 milímetro, beleza? Então eu vou considerar que o raio é 4, então a gente já sabe que o meu... Então significa que o meu foco, né, a mesma coisa do espelho lá, é a metade do raio, então eu tenho aqui 2 centímetros, ok? A altura eu vou manter a mesma também, 1 centímetro, que aí fica um quadradinho desse maior aqui, beleza? A distância do objeto tem que ser maior que o raio, no primeiro caso, né? E a distância da imagem é o que eu quero descobrir, né? Meu objetivo é classificar, né? O correto é construir e classificar, né? Na ordem correta aqui, construir e na sequência classificar a imagem. A equação é absolutamente a mesma, aquela equação que eu mostrei antes, lá quando eu estava brincando lá com a lente, no outro aplicativo lá, era a equação dos fabricantes de lente, né? Isso aqui é para determinar o DI, que é a distância da imagem, ok? Vou manter aquelas características, aquelas mesmas regras de antes. Esse espelho côncavo aqui, eu não posso esquecer, né? Eu usava o foco positivo, tá? E a lente, que tem um comportamento análogo aqui, né? Eu vou usar o foco positivo também, tá? Então vamos lá. Cada quadradinho desse aqui é 1 centímetro. Então 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho o raio, tá? Vamos colocar lá meu raio. Vamos destacar ele aqui, né? Que é o centro 1, né? O raio 1, ok? Vamos colocar centro, né? Tá acostumado a colocar centro. É o centro 1, por exemplo, tá? A metade, que é esse ponto, exatamente esse ponto aqui, né? Então tem esse ponto aqui do centro. Esse ponto aqui, que é a metade, é meu foco. Vou chamar de foco 1. E aí não pode esquecer que agora é refração, né? O raio passa. Então depois eu também tenho foco. Vou chamar de foco 2. E aqui eu tenho outro centro aqui que eu vou chamar de centro 2. Beleza? Esse aqui é meu eixo principal, tá? Tá aqui meu eixo principal. Tá ok? Então, principal. Lembrando aí que é a mesma coisa do espelho, tá? Preciso de um objeto, né? Preciso de um objeto, tá? 2 quadrinhos a mais aqui. Opa, tá faltando reta então, né? Tá faltando aqui um pouquinho, uma retinha um pouquinho maior aqui, ó. Tá? Ótimo. E agora eu preciso de objeto. Vou pegar um objetozinho aqui, colocar mais 2 centímetros, né, a mais aqui. Então vou colocar o meu objeto aqui, ó. Esse aqui é onde vai ficar meu objeto. Com a altura, não esqueça aí da altura de 1,0 centímetros, tá ok? Deixa eu melhorar um pouquinho mais aqui, destacar um pouco mais essa minha imagem. Pode ser, pode ser. Então tá aí, esse é meu objeto. Então vamos lá, esse é meu objeto. Esse é meu objeto, é daqui que vai sair a luz, tá? Então vamos aos meus feixes de luz. Eu vou usar os raios mais comuns, tá? Vou sair daqui com um raio saindo bem de cima aqui, da parte de cima aqui. Opa, nada a ver isso aí, né? Vou sair com o raio exatamente daqui de cima, tá? Bem, vamos lá, deu um pico de internet aqui. Então vamos ao meu feixe, tá? Meu feixe de luz. Vai sair luz aqui do meu objeto, tá ok? Não pode ser uma luz essa aí, né? Então vamos colocar isso com cara de luz. Vamos reduzir bastante aqui
o raio. Então esse aí é meu raio paralelo, tá? O meu segundo raio, bem, quem é paralelo, lembrando aí, tem que passar pelo foco. Então, a dica é exatamente onde eu parei esse raio incidente aqui, tá? Depois eu pego a canetinha e escrevo. Eu tenho que sair e um raio passando pelo foco, tá? Fica bem atento, ele tem que passar bem no meio, ali bem após os 2 quadrinhos ali, tá? Então tá aqui. Então só para efeito de organização, tá aqui o meu raio incidente, que é esse cara aqui, né? Agora ele passa dentro de um material diferente aqui, né? Policarbonato, sei lá, vidro, alguma coisa assim. Aí vai passar por ele, vai. Se fosse espelho, ele ia refletir passando pelo foco. Como ele não reflete, ele refrata, ele muda de meio, então ele vai passar pelo foco do outro lado, tá? A única coisa que muda, como eu falei muito aí, é a questão da forma de representar. Vai mudar a forma de desenhar aqui. Então esse aqui é meu raio refratado agora, né? Porque ele mudou de meio, ok? Vamos voltar para a reta. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu posso fazer o contrário, eu posso passar pelo foco e sair paralelo. Mas eu vou passar aqui, eu vou sair exatamente do mesmo lugar aqui, eu vou até colocar esse raio com uma cor um pouco diferente, eu vou passar pelo centro, pelo vértice, perdão. Vou passar pelo vértice, eu não coloquei o vértice ali. Vou passar pelo vértice, você vê que tem o mesmo efeito. Quem passa pelo vértice, né, ele não desvia, né, ele não tem nenhum desvio aqui. Eu vou destacar esse raiozinho aqui, colocar ele bem mais discreto aqui, nem tanto, né? E é um possível raio, né? Eu poderia utilizá-lo também. Mas eu vou voltar para o contrário daquele que vocês estão vendo ali. Eu vou sair do mesmo ponto aqui, ó. Vou sair desse ponto aqui, ó. Tá? Eu coloquei a pontinha bem no meio dos quadradinhos ali. E vou passar pelo foco. Vou passar pelo foco, tá? E incidir aqui bem na lente, tá? Eu vou voltar aqui para minha cor aqui para destacar. Esse é meu raio, meu segundo raio, tá? Meu segundo raio poderia ser esse aqui do meio também, tá? Então, tá, terceiro, então. Ótimo. Então ele vai pegar e vai fazer esse aqui, ó. Do mesmo ponto que ele chegou, ele vai sair e vai embora. Não tá vendo? Olha só, fazendo o raio ficar certinho. Então ele fez exatamente isso aqui, ó. Certo? Então olha só, todo mundo passou no mesmo lugar. Se inventar um outro raio aqui, vai ser a mesma coisa, tá? Então todo mundo passou no mesmo lugar. Esse aqui é meu raio incidente, bateu aqui desviou um pouquinho, tá, gente? Vai ter um errozinho lá na frente. E aqui é o raio refratado e foi embora. Todos os raios passaram por aquele ponto. Então é ali que eu vou colocar a minha imagem, tá? Vai ser exatamente aqui que eu vou colocar a minha imagem, tá? Vou colocar a minha imagem exatamente aqui, nesse ponto aqui. Tentar destacar o máximo possível, tá? Porque ela tá ela tá tão pequena ali. Obviamente que ela foi formada de cabeça para baixo, né? Então vou dar um girozinho nela aqui de 180, né? Porque ela formou foi de cabeça para baixo. Olha a dificuldade, hein? Então, tá aí. Certo? Isso, tá aí. Então a minha imagem agora foi formada aqui, ok? Então aqui está a imagem. Vamos conferir as características dessa imagem, né? Tá aqui a minha imagem. Olhando minha colinha aqui em cima, quais são as características dessa minha imagem? E olhando, obviamente, o desenho aqui também, né? Claro. Olha só, essa imagem, visivelmente, ela é menor, né? Ela foi formada pelos próprios raios, tá vendo? Que são só raios refratados aqui do lado de cá, né? Não tem nenhum prolongamento aqui, então ela é uma imagem real. E como toda imagem real, ela é invertida, né? De cabeça para baixo. Ela é invertida. Invertida, ok? Ela é invertida. Essas características batem aqui, tá vendo? Uma escala um pouco diferente. Lá no espelho era mesmo, era só o jeito de desenhar é diferente, que aqui é reflexão, não posso esquecer disso, e aqui é refração, tá? Aqui eu estou falando de reflexão da luz,
né? Vou até colocar aqui. E aqui eu estou falando de refração, que eu estou falando de lente, né? Aqui é refração, certo? Então aqui é refração. É bem pequenininha aqui também, o meu IM aqui, tá vendo? Seria a minha imagem aqui, de cabeça para baixo, real e menor, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu já posso até olhar aqui a posição, ó. Essa aqui é a posição. A posição seria a posição, o DI, né? Posição experimental, né? Porque você realmente fez o desenho, construiu a imagem ali e ela se formou ali. Então, experimental, essa posição é a posição experimental, certo? Agora, eu tenho o DO 6 centímetros, 6 quadrinhos, esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu achei aqui experimentalmente uma imagem a 1, 2, 3, exatamente 3 quadrinhos, ou seja, 3 centímetros, certo? E bem menor, a altura é mais difícil de precisar aqui, né? Está um pouquinho longe da tela, mas seria praticamente o esperado que seja metade, né? Aproximadamente meio centímetro de altura, tá? Meio centímetro de altura, certo? Então, vamos calcular isso aqui. Agora eu vou atrás do valor teórico. Vou fazer o cálculo aqui, né? Para ver se eu acho o teórico. Aqui é o valor teórico, tá, galera? Valor teórico. Então, vamos começar a fazer essa continha aqui, ó. 1 sobre foco, como eu já disse, positivo, o foco aqui 2 centímetros, ok? Que é igual a 1 sobre DO, como é primeiro caso, tem que ser um valor superior ao raio, né? Porque o objeto tem que se encontrar antes do raio. Então, coloquei aqui 6, só para facilitar nossas contas, né? Mais 1 sobre DI, beleza? Vamos dar um pulinho aqui para cima, para melhorar aqui um pouquinho. Aí vai ficar 1 sobre 2 do lado de cá. Vou passar esse carinha para o lado de cá, para isolar o DI. Então vai ficar 1 sobre 6, né, negativo, e fica 1 sobre DI aqui quietinho do lado de cá. Vou tirar o mínimo, né? Tirando o mínimo aqui, 6 por 2 vai dar 3, menos 6 dividido por 6, 1. Então tá aí, 1 sobre DI. Tá aí. Fazendo essa continha vai dar 2 sobre 6, que é igual a 1 sobre DI. Vou inverter os dois lados, ou multiplicar cruzado, tanto faz, né? Aí eu vou achar que o meu DI é positivo, tá vendo que não tem nada negativo aqui, é positivo, e vai ser 6 dividido por 2, né? Vai ser 3 centímetros. Corresponde ao valor esperado, inclusive, ali, ótimo. Não vou discutir erro não, tá? Se tiver uma diferençazinha aqui, deve ser de 1 milímetro. 1 a 2 milímetros está aceitável, tá? Se fosse 3 milímetros, que é 10%, a gente teria que aceitar. Então tá ótimo, beleza? Bem, esse aqui é o valor teórico, né? Lembrando aí, é o valor teórico, né? Usando a equaçãozinha, é o valor teórico. E bate bonitinho com o meu valor experimental aqui em cima. Tranquilos? Tranquilos, então. Bem, vamos confirmar? Vamos. O DI deu positivo, bacana. O fato desse DI ser positivo, tá? Significa que a minha imagem realmente ela é real, tá? Como outra questão também, como o DI é menor, ela é 3 centímetros, e o meu DO, estão lembrados aqui, o meu DO é 6, né? Foi dado o DO aqui no início, ou seja, o meu DI é a metade, então eu vou confirmar que realmente deu certinho, confirma com a classificação anterior aqui, a minha imagem ela é menor na altura, né? Ela é mais próxima, ela é menor na altura e mais próxima da lente biconvexa, ok? E como toda imagem real, ela é invertida, beleza? Bem, consegui confirmar então a classificação, né, que eu havia feito aqui, com base no desenho, usando os raios principais aqui, tá certo? Bem, isso aqui corresponde ao primeiro caso, é isso que vocês vão me entregar aqui, né, um papel milimetrado com mais de um caso desenhado, talvez você opte por colocar a continha aqui num papel separado, não tem problema nenhum, tá ok? Mas o importante é que seja feito o desenho bonitinho, que esse desenho, essa classificação que você fez aqui, ó,
ao lado da imagem bata com os resultados aqui do meu DI. O meu DI aqui é uma imagem real, ela deu positiva, ok? Bem, poderia falar de aumento, né? Eu não falei aqui de aumento, né? Não falei aqui, né? Mas lá no espelho nós falamos sim, tá? É sempre a relação entre a imagem, né? Então vai ser o módulo do DI aí, né? Dividido pelo DO, beleza? Ou a própria altura da imagem dividido pela altura do objeto, beleza? Só de olhar aqui que é 3 e aqui é 6, já vimos que é menor, né? Metade. Então eu já até sei que a altura da minha imagem aqui, ela também vai ser a metade do objeto, que foi 1 centímetro. Né? Então se você medir ali com a régua, você vai ver que vai dar meio centímetro, beleza? Aí pronto, não está faltando mais nada. Tranquilos? Então próxima aula nós faremos o seguinte. A próxima aula é o caso 2, ainda, né, naturalmente com mesma lente. Caso 2, eu só vou pegar esse objetozinho aqui, aproximar ele um pouquinho, vou andar 2 quadradinhos esse aqui, ou seja, 2 centímetros, vou colocar ele exatamente em cima do centro, beleza? E assim por diante, né, entre o centro e o foco é o terceiro caso, sobre o foco o quarto caso, entre o foco e o vértice, que eu não coloquei aqui, né? O vértice é justamente esse carinha que eu falei dele, passei por ele, é o vértice. E entre o foco e o vértice é meu quinto e último caso com essa lente. Aí eu pego, troco de lente, troco o valor, o sinal do foco, né? Troquei de lente, troco o foco, mesmo raciocínio, coloco a outra lente aqui e fechamos a atividade avaliativa. Tranquilos? Então, valeu, um abração para todo mundo aí.